Oi, meu nome é Márcia Jamile e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E esse não é um vídeo habitual do nosso canal, porque trata-se de um podcast do Mitografias, o qual fui convidada para falar sobre o faraó Akenaton, que governou o Egito durante o Novo Império, 18ª dinastia. E esse capítulo está bem legal, porque a gente falou sobre religião, sobre a arte, sobre a construção da cidade dele, a Akenaton, sobre os conflitos. Então tá bem bacana mesmo. Vale muito a pena escutar. E como é um podcast, basicamente não tem imagem alguma. É só o áudio rodando. Então você pode ir fazer outras coisas enquanto escuta, ok? E caso goste do resultado, deixe aqui seu curtir e compartilhe com os seus amigos. E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Afinal de contas, estamos chegando a 10 mil inscritos e isso vai ser muito legal. Sem contar que você fará parte dessa família maravilhosa de Explorers que eu amo muito. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Eu e o Arqueologia Egípcia temos Instagram e Twitter, assim como o Facebook. Os links estão aqui na descrição. E caso queira conhecer o trabalho do Mitografias, esse aqui é o site deles. Dê uma visita, lá tem muito conteúdo interessante. E como eu falei lá no podcast, vou deixar aqui registrado também, obrigada ao Mitografias pelo convite. Foi o primeiro podcast ao qual participei. Foi muito legal. Muito obrigada, tá, gente? Caso você não conheça o Akenaton, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre ele e sobre a esposa dele, a Nefertiti. O link, claro, está aqui na descrição e no card. E sem mais enrolações, vocês irão escutar a seguir o papo lendário Akenaton. Até mais! Você está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Aqui é a Nilda. E aqui é a Márcia Jamile. Um momento singular em uma cultura de milhares de anos. Numa época onde centenas de deuses faziam parte dos aspectos da vida, um homem veio, contrariando o clero, colocar sua divindade acima das outras. Nesse histórico episódio do Papo Lendário, falaremos de Akenaton, o faraó que trouxe seu deus único ao Egito, que talvez não fosse tão único assim. Muito bem, ouvintes, em mais um Papo Lendário focado em aspectos históricos, vamos hoje para o Egito, e dessa vez com gente que de fato entende do assunto. Pois estamos aqui com a Márcia Jamile. Então, Márcia, diga oi aí para os ouvintes. Olá, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga, blogueira e escritora. Sou administradora do site Arqueologia Egípcia e tenho um canal também chamado Arqueologia Egípcia. Bom, hoje o episódio aí vai ser referente ao Egito, mas como vocês viram aí na vitrine, no título aí do episódio, vamos falar do Akenaton. E como falei, é um episódio mais histórico, mas eu fiz questão até de falar do Akenaton, que o Akenaton ele tem um quê bem interessante sobre a religião. Aqui no Papo Lendário a gente sempre falando aí de mitologias, religião, falando bem, falando mal, aí falando o que tiver que falar. Mas então a gente pega o Akenaton porque tem essa importância religiosa dentro da história do Egito. Com isso a gente tá aí com a Márcia. Márcia, você falou que é arqueóloga, mas se você quiser falar mais aí da sua formação, onde você estudou, falar mais aí para os ouvintes terem confiança aí no episódio. Eu sou bacharel e mestre em arqueologia. Me formei na Universidade Federal do Sergipe. Minha formação base é arqueologia, só que eu sou especialista em antiguidade egípcia, principalmente em arqueologia de ambientes aquáticos relacionado com o Antigo Egito. E o tema Akenaton é um dos meus favoritos, na verdade é o favorito de muita gente, justamente por conta do assunto da religião ser extremamente instigante e pertencer justamente
ao Novo Império, que é um dos períodos mais estudados e que tem mais documentação histórica e arqueológica. De fato, essa questão de Novo Império, essas coisas assim, eu acho interessante a parte da história do Egito, mas eu me perco bastante aí, porque é muito tempo, né? Assim, tem muita coisa, eu me perco. Então, o interessante até de fazer esses episódios é isso, é pra eu pegar e me entender e me situar. Ah, tal coisa aconteceu em tal época, tudo, que é muita coisa ali pra estudar, né? Então, é porque a datação egípcia realmente é bem complicadinha. Quando a gente fala de arqueologia brasileira, principalmente, a gente usa o carbono 14, usa a chegada dos portugueses como uma estimativa de tempo e tal, só que o Antigo Egito são milênios de história e, tipo, contando com o depois da Era Cristã, né, que são 2000 anos, ainda tem mais tempo para trás. Então, usualmente, a gente usa a datação por carbono 14, ou, no meu caso, como eu sou criadora de conteúdo para a internet, voltado para a ciência, eu uso mais os períodos históricos, que é o pré-dinástico, Antigo Reino, Médio Reino, Novo Império, porque fica bem mais fácil para situar para o pessoal o tempo, mas é bem complicadinho mesmo. Na verdade, se eu fosse falar sobre datação egípcia, separação temporal, precisaria só de um capítulo desse podcast para isso. Mas é bem complicado mesmo, eu entendo completamente. Sim, é muito tempo, mas é bem legal, porque principalmente a gente aqui que fala bastante de mitologia e mitos, religião, assim, religião antiga, tudo, é bem complexo também você ter várias versões, você não ter certeza de alguma coisa, às vezes é outra, e do Egito acaba sendo bastante isso daí, né? Mas é o que é legal, é o que pelo menos pessoalmente me chama a atenção, assim, de querer sempre estudar, né? Você lê, pesquisa e ainda tem mais coisa, né, pra pesquisar. Pois é, e esse é o principal problema no meu canal. A gente acabou de abrir uma série sobre deuses no Antigo Egito, porque eu fui pesquisar na internet e tem muita bobagem sobre o assunto, tipo, muita bobagem mesmo. Só que é difícil montar um roteiro para a internet, porque eu não estou conversando somente com os meus pares, com outros arqueólogos ou historiadores, eu estou conversando com o tiozinho que vive, sei lá, onde no Brasil, lá na Lavourinha, com alguém que mora no sul do Brasil, norte. São pessoas que, tipo, têm vivências totalmente diferentes da minha, vivências acadêmicas, de vida e tal. Então eu tenho que fazer um roteiro pensando como é que eu vou falar com essas pessoas. Daí é bem complicado você pegar uma cultura totalmente diferente, como o Egito Antigo, e ainda uma religião milenar, e tentar resumir isso em um vídeo de 8, 10 minutos. Então fica muita coisa de fora. Essa questão do tempo longo da história egípcia, todos os anos que tem, né, antes, como é que a gente fala do tempo comum agora, do antes de Cristo, pelo pouco que eu li, você tem uma mudança grande de deuses e introdução de deuses e deuses principais que deixam de ser principais. Então, é uma coisa muito grande, né, para você estudar e resumir uma coisa pequena. Às vezes eu começo a ler, depois que eu comecei a estudar mais, você começa a ler, os deuses principais do Egito são esses. Só que esses são os deuses que a gente conhece. Tem deuses que a gente nem conhece direito, né, para poder dizer. Tem algo interessante sobre isso que você acabou de falar. É que o pessoal fala de Osíris, Ísis, Horus e assim vai. Só que a cada período, um deus acaba se tornando o principal, porque a sociedade mudou, a ideia política também mudou. Aí, por exemplo, se você tem um lugar em que o deus principal é Thoth, chega o Novo Império, por exemplo, e vai ser agora o Amon. Isso porque agora é Tebas quem está mandando. Aí não é fácil chegar para a pessoa e falar sobre qual seria o deus principal. Você tem que primeiro falar sobre o período. Só que, né, é difícil. Sem contar as variações atuais, né? Porque o pessoal acaba idealizando a religião egípcia e tirando suas próprias conclusões. Por isso que a gente tem que ficar de olho nisso. E você falou também de encontrar muita besteira da internet, é normal, né? A internet é local disso. Você pesquisando e divulgando questões egípcias, com certeza você deve ter encontrado já muita coisa de deuses astronautas, né? Alienígenas, com certeza, né? Encontros de gigantes. Mas cá entre nós, assim, já faz... Eu sou blogueira há muito tempo. Antes escrevendo sobre cultura japonesa e depois parei na egípcia. Aí foi quando entrei na universidade, um ano depois abri o Arqueologia Egípcia e desde então só falo sobre esse assunto na internet. E sinceramente,
olhando bem, esse lance de deuses, astronautas, alienígenas, tá ficando até bem mais fraco. Porque a moda agora já é outra, não é? Já até deixando claro aqui para os ouvintes, né? Nesse episódio a gente vai falar do Akhenaton, mas a gente não vai entrar no quesito dele ser um alienígena, porque tem também... Obrigada. Eu ia citar isso agora, mas fiquei calada. Então, esse também não tá tão popular, não. Já foi bem mais popular. Isso só de vez em quando eu recebo uma mensagem ou outra, mas é mais a pessoa curiosa, sabe? Do tipo, olha, você já ouviu falar sobre isso por conta do lance do crânio e tal. Mas creio que esse é um assunto que nós abordaremos mais tarde. Aí a pessoa vem e fala, mas eu vi isso no History Channel. Nossa. A History Channel é aquele canal que a gente coloca agora aspas, entre o History. Bom, ouvintes, então vamos entrar aqui já no assunto aí desse episódio, que é falar do Akhenaton. E, bom, vamos falar aí da história dele aí, como que ele, quando nasceu, cresceu aí, a variação, a mudança que ele fez aí no Egito em si, né? Bom, eu vou falando aqui, aí a Márcia fica à vontade aí de me interromper, tá? Fica à vontade. Pode ter certeza. Se prepara. Ele inicialmente é conhecido como Amenófis IV, ou então como Amenhotep IV, e ele foi faraó da 18ª dinastia do Egito, e aí teria reinado por 17 anos. E teria morrido entre 1336 ou 1334 a.C. Essas datas, por enquanto, estão corretas, Márcia? Que data eu sei que é algo bem... Né? 1336 entre 1334 é só uma suposição, né? Porque não dá para saber com exatidão, mas de resto está tudo correto. Inclusive, o período em que ele reinou é chamado atualmente de período amarniano, né? Só uma dúvida, que até como a gente vai estar falando dele, que eu já queria acertar logo de vez mesmo. Como que se pronuncia? É Akhenaton, Akhenaton, ou não se tem ideia? Ou... Tanto faz. Na verdade, não se tem ideia mesmo. A base do que a gente fala de palavras egípcias tem a ver com cópita, né? Mas a gente não sabe de fato como é, então pode falar de qualquer forma. Agora, seria estranho se fosse, por exemplo, Akhenaton. Não, mas tanto faz, pode ser Akhenaton, Akhenaton. Eu mesma não tenho problemas com isso. Tem egiptólogo que tem, mas eu não tenho problema. Pode falar à vontade. Márcia, você falou que o período, né, era o período armaniano. O que seria isso? Por que chama período, né, de armaniano? Primeiramente é por conta do contexto da época, não é? Como Akhenaton fez uma série de mudanças na política e tal, e além da mudança da capital para Akhetaton, tem o lance da arte, etc e tal. São coisas que a gente vai discutir ao longo desse podcast, mas foi definido como período amarniano, além dessas características, porque Akhetaton, o sítio arqueológico em que se encontra essa cidade, hoje é a atual Amarna, que é uma vila pequena, vamos dizer assim, que fica próximo ao Nilo. Então, justamente por conta disso, é a explicação mais básica possível. Mas então esse período seria só durante o reinado dele? Alguns definem dessa forma, mas na verdade o período amarniano pode-se dizer que teve a sua sementinha nascendo durante o final do reinado do pai do Akhenaton, o Amenhotep III, e foi até meados do reinado de Ai, que foi o sucessor do faraó Tutankhamon. Alguns ainda sugerem que vai até o reinado de Horemheb, mas aí são questões para se sentar em congressos e discutir, ou seja, brigar mais, sabe? Bom, foi interessante você ter falado que começa aí do pai dele, né, que é o Amenófis III, que a gente vê pela família dele, né, que esse é Amenófis, segue o mesmo nome que ele teria originalmente, mas uma geração anterior, e da rainha Ti. Ele tem um irmão mais velho, ele teve, né, um irmão mais velho chamado Tumes, e que, na verdade, esse irmão dele que seria o faraó, mas aí acabou morrendo, né, antes de poder assumir. Ele morreu ainda no reinado, né, do pai dele, no ano 30. E aí que passa-se, então, quem teria que seguir em frente seria o Akhenaton. E, na época, né, ainda era o Amenófis IV. Exatamente. Eu vou logo pegar um gancho. Foi justamente nesse ano 30
que se acredita que começou uma corregência entre o Amenhotep IV e o pai, os dois reinando juntos. Foi uma descoberta que ocorreu há alguns anos por uma equipe espanhola, que encontrou uma inscrição datada desse período, do ano 30, do reinado de Amenhotep III, em que o nome dos dois estava dentro de cartuchos e sugerindo que ambos seriam faraós, ou seja, eles estavam reinando como em um sistema de corregência. E acredita-se que isso durou 10 anos, até a morte de Amenhotep III. Sabe dizer se isso era comum, de ficar mais de um ao mesmo tempo para passar a linhagem, ou foi um caso mais específico? Não, era totalmente comum, principalmente entre rainhas e herdeiros do trono, porque às vezes o pai, que era o faraó, morria e a criança ainda não tinha idade para reinar. Então a rainha, ela tomava esse papel de corregente. Foi essa situação da rainha Hatshepsut com o enteado dela, o Tutmés III. Ela seria a corregente dele, só que por conta da questão dela ser a herdeira de fato do trono, ela usou isso para se tornar depois faraó, mas continuou treinando ele como futuro herdeiro do Egito. Akhenaton é filho da rainha Ti, e ela não era uma rainha originária da nobreza, né? Então acredita-se que ela era, no caso, ela seria uma nobre, ela não era da realeza. Essa é a crença que se tem. E aí não teria nenhum filho para pegar o lugar do que seria da realeza mesmo? Só sobrou Akhenaton. Ainda tinha 5 ou eram 6 meninas. Só que aí a ideia era que ele casasse com uma dessas irmãs e torná-la grande esposa real. Mas é aí que aparece a rainha Nefertiti, que também acredita-se que ela seja da nobreza e não da realeza. Aí foi ela que se tornou a grande esposa real. É que eu li que o fato dele ter casado com a rainha Ti, que não era uma grande... uma irmã dele, né, que seria a grande rainha. E o Akhenaton também ter se casado com uma moça da nobreza, mas que não era da realeza, que não era da rainha, que tenha acirrado os conflitos dele com os sacerdotes, né, de Amon. Provavelmente isso não aconteceu. Isso deve ser só especulação, porque era muito comum o faraó poder pegar alguém. Aliás, não era tão comum assim, mas acontecia. De pegar alguém que era da nobreza, mas que fazia parte de uma família extremamente importante. Isso ajudava a criar laços de confiança, por assim dizer. Aí, no caso, o pessoal fala que a Ti era uma plebeia, mas isso é só forma de falar, porque, na verdade, ela era filha de um casal extremamente importante no Egito. Daí, quando o pessoal fala que daria um conflito, provavelmente não. É tanto que tem faraó que casou com filha de sacerdote. Bom, e aí o Akhenaton pegou o poder, né, subiu, o pai dele morreu, aí fica só ele, e aí passa-se o tempo, nos primeiros anos do reinado dele, ele começa a fazer várias obras públicas, e em volta do templo de Amon, né, em Karnak, ou Tebas, né, como também é conhecido. É complicado, porque é Karnak, que muita gente conheceu como Tebas no livro de história, que agora deve ter outro nome. É Luxor hoje. E aí, nesse local, mandou construir 4 templos, e já era dedicado ao Aton, né, o deus Aton. E é interessante, você já começa a ver uma relação aí do Akhenaton do Amenófis, né, nessa época, ainda não tinha alterado o nome, dele já querendo colocar a divindade dele, né? Não foi uma coisa de uma hora para outra. Isso, quando eu fui pesquisando, eu achei interessante. Os pais dele já estavam colocando o Aton, dando uma certa visibilidade para ele. Olha só, então já é de família mesmo, né? Não é nem ele que pegou... Porque quando você olha assim por alto,
Porque, querendo ou não, o Akhenaton, popularmente sim, quando a pessoa vai pesquisar, vê disso daí. Foi o faraó que colocou o monoteísmo. Né? Já tá errado por aí. Na verdade, já tá bem errado. E aí fica só nisso, né? No popular, o pessoal vê só isso. Parece que o cara, tipo, não gosto de um monte de deuses aí, quero só um deus, vou colocar esse e acabou. Né? Vou tirar e colocar. Quando eu estudava, era esse o papo que tinha. E depois que a gente vai passando o tempo e tal, claro que novas pesquisas foram feitas, novos debates foram feitos, e o que se tem é que não, ele não tentou colocar o monoteísmo. Na verdade, a religião dele, deixa eu só explicar logo, dar o contexto. A religião do Akhenaton, a gente pode definir como uma religião elitista. Era a religião para elite. Porque a população comum, ela não aderiu ao culto a Aton. Quando ele fez isso, basicamente quem participava dos cultos e tal eram pessoas da realeza e nobreza. O resto da população não estava ligando para isso, continuou com seus deuses. Só que teve, claro, um momento em que houve uma certa perseguição, tá, mas no geral foi assim. Aí, o que a gente pode dizer da religião antoniana é que teve uma certa base, tipo uma certa ideia para o monoteísmo. Mas não foi monoteísmo de fato. Ele queria dar destaque somente para um deus. Só que a sociedade, sim, ainda continuou com os demais deuses. E alguns funcionários dele continuavam com nomes que agradavam a outros deuses. E coisas relacionadas com a cultura egípcia em si continuou relacionada com os demais deuses, a exemplo da mumificação. A mumificação é algo osiríaco. E a Akhenaton, na época dele, todo mundo foi mumificado. Aí o que a gente pode falar? A religião atoniana não era monoteísta. Ela existia uma monolatria. É isso que a gente fala. Interessante deixar isso bem claro, porque da mesma forma que o pessoal vê por alto essa ideia dele ter posto como monoteísmo, e pura simplesmente isso, o pessoal vê o politeísmo egípcio como aquela coisa bem organizada de vários deuses, cada um uma função, e o deus Ra, ou Amon-Ra, né, só ali que lidera tudo. Né? Só digo uma coisa, mais de 200 divindades. Só isso que eu digo. É só isso que eu digo. E cada uma, às vezes são 5 com a mesma função. Uma foi esquecida, depois foi trazida à tona. Aton, por exemplo, ele já existia há um tempão. Hatshepsut, no templo dela, tem uma imagem do deus Aton. Só que quando chega Akhenaton, ele resgata esse deus e põe em destaque. Depois ele volta a cair. A religião egípcia é uma grande de uma bagunça. Infelizmente não é algo que eles abriam e falavam, esse deus é para isso, então eu vou cultuar esse. Não era bem assim. Mas é interessante mostrar isso, porque, como eu falei, no popular acha que essa coisa organizada monolátrica, né, que aí teria o Amon-Ra como principal. E aí por isso que acho que eles colocam o Aton como o monoteísmo, que é o que vai diferenciar, mas na verdade do Aton que era mais monolátrico em si, né? Pois é, e esse é um assunto que ainda está sendo muito discutido. E espero que com o tempo o pessoal tire esse negócio do monoteísmo, porque não era monoteísmo de fato. A ideia em si, não que Akhenaton ele realmente pensasse, eu vou ser monoteísta, até porque monoteísmo, o termo não existia naquela época. Mas a ideia assim, em si é monoteísta, mas não foi praticada como tal. E interessante você ter falado isso daí de pesquisas e coisa assim, de ir mudando isso, porque quando eu fui pesquisando para a pauta, assim, eu fui vendo que coisas recentes, assim, sei lá, de 2000, ou mesmo década de 90, se for ver, ainda seria recente, essa questão de ser um estudo egípcio, né? E, então ainda está tendo descobertas, assim, tendo alterações no que considera-se o que é histórico mesmo ou não, sabe? Isso me chamou a atenção. A arqueologia egípcia tem várias equipes trabalhando no Egito. Às vezes, uma coisa que a gente acreditava há 2 anos atrás já não é a mesma coisa hoje. Por conta das descobertas e tal. Claro que tem aquele tempo em que o pessoal, faz a descoberta, é analisado, levado para o pessoal, dá uma olhada para ver se realmente é válida, né, aquele artigo e tal. Esse tempo necessário para que depois chegue para a mídia, exceto raras exceções, como foi o caso das supostas câmaras ocultas dentro da tumba do Tutancâmon, que ali foi um show de sensacionalismo.
Mas normalmente demora muito tempo para sair uma notícia na imprensa. Aí é como eu disse, uma coisa que você acreditava há 2 anos atrás, hoje, pronto, amanhã eu posso acordar e ter uma mensagem em algum contato meu. Olha, descobriram coisa tal. É isso o que é a arqueologia egípcia. Coisa que, infelizmente, o público às vezes não entende. Acaba vendo documentário, vocês assistem, né? Documentário de ciência, abre aspas, ciência. Que tá lá o cara fazendo, pega, sei lá, um pedacinho da múmia, vamos fazer essa análise de DNA e tudo isso em menos de 2 horas e já tá lançando pro público a grande descoberta. Sendo que, na verdade, não é assim. Tem pesquisa que aparece em documentário que levou quase 4 anos para ser concluída e no documentário parece que foi 1 semana. É por isso que o público não entende que realmente demora muito. Principalmente relacionado ao Egito, quando você olha por alto, parece assim que teve aquela época no passado, quando o pessoal entrava lá, descobria as tumbas e via as pirâmides ali foi quando descobriu tudo, né? Pois é. Porque, tipo, parece que tipo, do que viu ali não tem mais nada, né? Parece que já estagnou. As pessoas acham que aquela é a era de ouro da arqueologia, sendo que aquela foi a era de ouro de destruição. Mas é sério, existem histórias de tipo, tinha a França e a Inglaterra, eram países rivais, tanto politicamente como arqueologicamente. Eles estavam competindo pela arqueologia no Egito. A França mandava no Ministério das Antiguidades e a Inglaterra possuía vários arqueólogos atuando no país. Existe história. Eu não sei exatamente qual foi o pesquisador, não vou tentar falar quem é, porque eu posso errar feio, mas tem história de pesquisador de tal país que encontrou uma tumba muito bonita e resolveu pegar um relevo para levar para o seu próprio país. Só que como não dava tempo para ele pegar tudo e sabia que o rival dele do outro país ia chegar, ele pegou o que deu e destruiu o resto. Aí o pessoal fala, mas naquela época o pessoal pegava para proteger seus próprios países. Ah, é? Quem foi que disse? Olha, tem história de incêndio dentro de sepultura, que tipo, a pessoa entrava, procurava o que queria, não encontrava, ou não dava tempo pra pegar e incendiar. E eu achando que as histórias de arqueólogo fumando ao lado dos escritos do Mar Morto era uma, né? Já era terrível, né? Nesse caso, esses que eu estou falando são do século passado e tal, mas quando você é criador de conteúdo para a internet, fica sabendo de tanta coisa. Só eu voltar um pouquinho na questão do Akhenaton ainda ele ainda na época do reinado com o pai dele. Eu acho que foi num documentário que eu vi que ele provavelmente estava sendo educado para ser um sacerdote. E provavelmente um sacerdote de Aton. E que isso pode ter influenciado ele. Eu acho que qual é o documentário que você viu? Era um documentário da History, eu acho, com Josh Bernstein. Ah, não, foi Discovery. Foi, com Josh Bernstein. Na verdade, é bem provável que fosse isso mesmo. Normalmente os outros filhos dos faraós ou viravam sacerdotes ou viravam generais. Só que pela questão do filho mais velho morrer tão novinho, inclusive foi encontrada uma múmia que acredita-se que seja desse garoto, e ele teria realmente morrido muito novo, e o Akhenaton ter sido regente por tanto tempo, é possível que esse lance do sacerdócio nem tenha vingado muito, porque assim que você se torna corregente, você já é treinado para ser faraó. Inclusive recebe treinamento militar. Agora, ser sacerdote de Aton é meio complicado, porque a ideia seria que fosse de Amon. E o lance de Aton ser incluso só foi com muita força na época do Akhenaton, porque o pai, de certa forma, já estava preparando o terreno, e Akhenaton ainda levou um tempo até começar, de fato, a apontar o dedo na cara dos sacerdotes e falar que vai querer Aton. Então é pouco provável que ele se treinado para ser sacerdote de Aton. Isso, em geral, claro que antigamente imaginava de estar pondo ali o monoteísmo, ser aquela coisa mais popular, né, que é visto, mas eu sempre imaginei de ser uma coisa assim, um embate dele com a parte clerical, né, com os sacerdotes ali, que acho que eles devem ter ficado puto da vida, né, independente de ser um monoteísmo ou não, por ele estar mudando, acho que o status dali. Uhum. Os sacerdotes terem ficado puto com ele. Até porque, né, a religião, Egito Antigo, envolvia
os celeiros dos templos recebiam muitas doações das pessoas. Então, quando o faraó diz que não quer mais que as doações vá para aquele lugar, vá para o seu deus pessoal, a coisa complica. É tanto que Tutankhamon, quando ele foi coroado faraó, ele teve que reinar um tempo em Akhenaton, né, atual Amarna, e depois passar para Mênfis, que fica hoje naquela região de Saqqara. Ele teve que ficar um tempo lá, e acredita-se que esse tempo foi para tentar abrandar a situação em Tebas, para que ele pudesse ir para Tebas. Ou seja, eu acho que os caras ficaram muito putos mesmo. E aí chega, né, seguindo aqui a cronologia, chega o momento em que ele faria essa alteração, né, da religião, não vamos nem mais um pouco que foi o monoteísmo, colocou o foco mesmo no Aton, e aí mudou o nome dele. Ele que era Amenófis ou Amenhotep, que aí significaria Amon está satisfeito, ele muda para Akhenaton, que aí significaria o espírito atuante de Aton. Sobre a tradução do nome dele, não existe muita concordância. Tem várias interpretações, mas são todas parecidas. Tem alguns que sugerem que seja que é útil para Aton, outros falam que seria o que brilha para Aton. Mas eu acho que o que é útil, o que serve a Aton, se aproxima mais, mas literalmente fica meio estranho. O nome dele, o primeiro, estava relacionado ao Amon e aí muda pro Aton, né? No nome mesmo, tanto o antigo quanto o novo, estava referente às divindades. Então não tem como falar que não mudou nada ali, ele fica bem na cara. Tanto que quando ele cria a nova cidade dele, né, Aton, Horizonte de Aton. O motivo dessa mudança em si, a gente foi falando aqui da família dele, do pai dele, já estava algo meio que preparando o terreno, a gente falou dessa questão aí do embate com os sacerdotes, mas tem claro o que teria feito ele mudar? Não, isso não está muito óbvio. Inclusive, muitos egiptólogos discutem isso há muito tempo. Outros falam que ele simplesmente só se aborreceu, que eu não concordo, né? Não é simples assim, não é? Mas, no geral, acredita-se que ele tentou tirar parte do poder econômico da mão dos sacerdotes de Amon. Porque o clero tebano de Amon foi muito poderoso. E o faraó estava naquela balança de poder. Aí quando você vê o Amenhotep III começando a dar certa atenção para uma outra divindade, e o filho dele, de fato, pegar aquela divindade para si e mudar de cidade, e agora as doações vão para o templo dele, você vê que provavelmente o motivo foi muito mais econômico do que de fato religioso. Quem ou não, você pega assim, o faraó sempre teve o poder ali e tudo, mas dividia assim com o clero, mas a partir do momento que você coloca foco só em um, e ele com esse nome já próximo da divindade, mostra bem que o foco tá nele, né? Não só na divindade, né, o Aton, mas nele, né? E essa ideia de que o faraó tinha um poder supremo, de certa forma é errônea, porque na verdade o poder, às vezes, dependendo da época, para você ter o poder, você primeiro tem que ter como é que diz? Você tem que ter o apoio das pessoas certas, né? E pessoas que mandam na grana. Então, tem caso de faraó, não no Novo Império, de fato, mas em outros períodos em que o faraó, de certa forma, fica refém de sacerdotes ricos. Um dia eu vou citar isso no meu site. A história egípcia é muito interessante. O pessoal fica naquele lance bucólico da civilização egípcia, mas eles eram humanos que nem a gente. E faziam cagada que nem a gente. Só uma coisa sobre o poder dos templos, Márcia. Você falou das oferendas, né? Os templos também eram responsáveis pela distribuição de alimentos, né? Porque aquela história que no Egito você cultiva uma parte do ano, na outra parte você não cultiva, e o governo centraliza o armazenamento disso. Isso é real mesmo ou não? Isso é real. Isso é real. Tem o lance do excedente, não é? Que é o lance, aquilo que você tem que guardar, as provisões e tal, mas de fato era assim mesmo. Mas a população também tinha o seu pequeno estoque, afinal de contas eles precisavam negociar também, mas era o lance do imposto, né? Você cultiva aquela área, aquela terra, uma parte vai para o imposto, o qual existem imagens para eles que mostram que às vezes era arrecadado na base da paulada e você às vezes ficava com aquela partezinha para negociar coisas do dia a dia, mas era os templos que ficavam com a maior parte.
E aí, no caso, o Akhenaton fazendo isso, essa parte iria para o templo dele, né? Exatamente. Do Aton, né? Aí com esse estoque, o que ele poderia fazer? Poderia fazer novos templos, poderia fazer manutenções de templos também, né? Porque a ideia de faraós era que eles construíssem novos templos e fizessem restauros. Construíssem canais, esse tipo de coisa. Mas aí quando teve essa mudança da religião, o Akhenaton ele chegou a perseguir mesmo a questão de outros, porque a gente foi conversando, a gente viu que a população em si estava ainda meio que na mesma, né? Não mudou tanto para eles. Mas em algum nível de classe teve perseguição? Eu creio que foi no ano 12 em que houve certa perseguição. A gente não sabe a extensão que foi isso, mas encarna que tem áreas em que ele mandou apagar o nome dos deuses. Mas era uma coisa que estava fora de controle. Ele mandava naquela área de Akhenaton e vai para Karnak, que outros templos pelo Egito também passou por isso, mas era algo que estava realmente fora do controle dele. Tem tumbas da época dele, de altos funcionários, que tem a imagem do deus Osíris. Provavelmente era algo que ele não queria. Só que o pessoal, era difícil fiscalizar. Quem era pego, apagava. Mas em Amarna mesmo foi encontrado. Tem lugares em que é encontrado coisa a ver com outros deuses, tipo amuleto e tal. Então o pessoal tinha naquele negócio da crença, né? Pra gente, a gente imaginar, é fácil o faraó chegar lá e mandar todo mundo parar de cultuar. Mas o pessoal não seguia de forma tão cega assim como muita gente imagina. Então, a religião era algo que estava intrínseco. Teve gente que cresceu com isso. E o Egito, a base é a religião. Então, não era fácil você convencer as pessoas de abandonar aquele amuleto que pode te dar saúde ou pode te dar um parto feliz. Que a gente aqui no Brasil até que já tem uma ideia disso daí, do que é ter uma religião escondida, né? Um culto a alguma religião, por muito tempo fique-se escondido, né? Dentro da religião oficial. Pois é. Então, aí é um ótimo exemplo. Egito Antigo também. Aí, voltando ao lance da mumificação, né, que é Osiríaca, tem o deus Aton, o qual seria o deus único, de acordo com o Akhenaton. Só que como justificar a mumificação? Isso foi uma coisa que eu sempre pensava, né? Que, como falei, né, novamente, pra mim, antigamente, era de fato um monoteísmo, não teria nenhum dos outros nada. Mas aí eu sempre imaginava, mas a mumificação sempre tem a questão do Osíris, do Anubis, de outras divindades estavam ali no papel, né, da pós-vida. E aí, será que nesse tempo isso parou e depois voltou tudo como era, né, quando acabou? Ou ele... Pois que o Aton também tinha esses papéis, porque ignorar um conceito pós-vida numa religião é meio difícil, assim. Quando eu era pequena eu também imaginava isso. Só que aí quando eu cresci, entrei no meio acadêmico e tal, vi que outras pessoas também se perguntavam isso. Por isso que entrou o lance da monolatria. Alguns egiptólogos falam que seria o Aton que levaria a pessoa para o pós-vida, outros dizem que simplesmente não existiria mais nada depois disso. Só que quando a gente olha, não é bem assim, não é? Aí, com os novos debates, essa é a conclusão, monolatria. Demoraria ainda muito tempo para entrar um monoteísmo de fato no Egito. Agora, fazendo uma observação, a principal, a primeira religião considerada monoteísta mesmo, são a religião hebraica. Mas se você for ler a Bíblia... a Bíblia, no início dela, não existe um monoteísmo, existe uma monolatria, porque há certos trechos que falam, o meu Deus venceu o seu Deus, quer dizer, o povo de Israel idolatra um Deus, mas eles não negam que existem os outros, eles só não idolatram os outros. E eu imagino que seja bem isso também né, nessa questão, né, um pouco isso. A religião oficial é do Aton, você não venera os outros. Isso não quer dizer que os outros não existam, né? Uhum. Porque você não tira essa mentalidade, de uma vez da cabeça das pessoas. Pois é, como tratar uma mulher chamada Isis nessa época? Ou um homem chamado Hor, que é de Horus? É difícil. Como é que você vai fazer parto sem ter uma deusa do parto? Pois é. É complicado. E quando você fala de população comum que não lia os hieróglifos, que não participava dos cultos de fato, isso era coisa de outro mundo.
Por isso que a religião antoniana é definida como uma religião de elite. É tanto que quando chega o Tutankhamon e ocorre a mudança, todo mundo mudou rapidamente. Só ufa, né? Vamos voltar que não tava aguentando. Ou como alguns falam, vira casaca. Tutankhamon, ele ainda tem resquícios de Amarna na tumba dele. Só que aquele lance, né? Tem que sobreviver. É tanto que ele começa com Tutankhaton, que é votivo para Aton, e depois muda para Tutankhamon, que é para Amun. Um pouquinho da divindade, que, como a gente falou, o foco é no Aton, mas ele mesmo também já era uma divindade que existia, né? Também o Akhenaton, ele não tirou ele do nada, né? Esse nome já era comum ali, e muitas vezes quando eu vejo, mostra já que ele tinha uma certa relação com a manifestação do Ra, né? O Ra, que popularmente é visto como o principal ali, e aí junta-se com o Amon, aí vira Amon-Ra, mas aí nesse caso trocaria para o Aton. E aí sempre focado no Sol. O Sol é manifestado de formas diferentes na antiguidade egípcia. Tem o Ra, mas também tem o Kepler, tem Aton. Aí, quando o Akhenaton vai resgatar um deles, escolhe justamente o Aton. É tanto que quando está chegando perto do final do reinado dele, as últimas filhas, os nomes delas terminam com Ra e não com Aton. Ele tava desistindo já? Olha, alguns acreditam que ele só tentou abrandar a situação. Porque quando ele começa a colocar o Ra final como uma das filhas que se temperar, se eu não me engano, tem o Ismenkar, que é o que acredita que ou foi um corregente dele, ou foi um esposo de uma das filhas dele. Tem alguns egiptólogos que começam a pensar, será que ele já estava negociando alguma coisa ali, ou será que ele tentou expandir o universo do Deus Sol? É uma coisa que a gente talvez nunca saiba. E o lance do Amon-Ra é o sincretismo. Como Ra era a divindade principal e o Amon começou a crescer muito durante o novo império, decidiram fazer esse sincretismo para tornar ele muito mais poderoso. O Akhenaton, ao invés de fazer algo assim, ele já pôs outro no lugar, né? Já meio que alterou, ele não fez essa junção, né? Mas aí quando se coloca tudo como Sol, vendo atualmente, você acaba fazendo a relação, né? Tipo, essa é uma divindade solar, aquela também é uma divindade importante. Você acaba fazendo umas certas comparações. Só que o Ra, muitas vezes ele é visto como antroposomórfico, né? Ele tem a cara de falcão. O Aton já é sempre visto como humano, né? Não tem uma representação animal, né? Ou tem? O Aton, ele não tem uma representação animal. E eu já ouvi falar que ele tem uma representação humana, mas nunca vi, porque normalmente ele é representado como um disco. E essa é a grande diferença do Aton para os outros deuses, como Horus, Osíris e tal. Os outros deuses são vistos em estátuas. Já Aton estava no céu. Mas esse é o lance do Aton em relação a Amon. Amon, ele é oculto, ninguém pode vê-lo. Ele ficava dentro de um templo escondido no meio do escuro. Mas já o Aton, ele estava disponível para todo mundo ver. Então, isso aqui era mais fascinante em relação a ele. Tinha uma estátua para o deus Amon, que é de fato uma forma humana. Só que a estátua sempre tinha que ficar coberta, as pessoas não podiam olhar, só sacerdotes especiais poderiam chegar perto dele. E ele ficava em um recinto escuro do templo dele em Karnak. Aí a grande diferença, os templos de Amon eram escuros, enquanto os templos de Aton em Akhenaton eram abertos. Isso é uma coisa que eu sempre ouço falar, que aí é muito para passar a ideia de que é uma divindade solar, então tem que estar ali aberto, né, ao dia, assim. E não só isso, é uma divindade que existe, ela pode ser vista. Antes tinha que ser misterioso para a ideia vendida por Akhenaton que esse deus não era misterioso, ele estava ali disponível para todo mundo ver de manhã e à tarde. Isso tem um simbolismo muito grande, né? Apesar de não ter se espalhado para a população, mas é um símbolo enorme dizer, né? Um Deus visível. Um Deus para todos, para se passar para essa ideia assim, de um Deus geral,
É mais fácil, né? Mas não pegou. Não estava na época certa. E falando do Akhenaton, a gente já citou várias vezes aí, algo bem que você sempre ouve falar é da cidade, né? Que ele construiu, que é o Akhetaton. O nome até acaba sendo parecido. E o que me chama a atenção na construção da cidade foi a velocidade que isso teve alterou ali a religião, né, o tipo do culto, aí já vamos para outro lugar, vamos se mudar, já vamos fazer a cidade principal ali da divindade. Foi algo... Agora, assim, foi rápido mesmo, foi um puta trabalho, né, isso que eu acho interessante. Aí que tá, o senso comum acha que foi tipo, o Akhenaton pensou, quero uma cidade nova, foi lá e ficou tudo pronto, lindo e maravilhoso, mas não é bem assim. Dizem que a cidade ela ficou pronta em cerca de 5 a 6 anos. Quando Akhenaton se mudou para sua cidade, ela não estava pronta ainda. E ao longo do seu reinado, ela ainda continuou a receber uma expansão, porque não estava tudo pronto, de fato. E é por isso da ideia dos Stalatats, que são os pequenos blocos que foram utilizados para construir a cidade e que, ao mesmo tempo, foram os responsáveis pela destruição dos templos. Como era muito mais fácil carregar para fazer os templos, acredita-se que foi muito rápido para levantar os edifícios principais. Só que isso foi a custo de uma mão de obra muito sofrida. Algumas análises foram feitas em ossos dos cemitérios de Amarna e foi descoberto que muitas pessoas elas sofriam de anemia e tinham estresse ósseo, que é quando os ossos passam por um trabalho muito pesado. Não eram escravos, eram pessoas que recebiam um saláriozinho tal, mas que sofreram muito para construir essa cidade o mais rápido possível. E não eram somente adultos, crianças também. Ou seja, a cidade de Akhenaton não foi esse paraíso todo que algumas pessoas acham. As pessoas precisavam ter emprego, né? E isso surgiu essa oportunidade. É tanto que quando a cidade ela foi abandonada, ela não foi abandonada de forma rápida. Quem tinha dinheiro saiu muito rápido de Akhenaton para seguir o novo faraó. Mas quem não tinha teve que aguentar um pouquinho ainda lá para depois abandonar de fato. Tem uma particularidade que eu li sobre Akhenaton, é a construção dela ia contra a geografia que se utilizava, na questão de que normalmente você construía no lado ocidental e a parte você teria agricultura, seria no lado oriental. E aí essa cidade foi o contrário, né, do que normalmente se era o padrão para as cidades egípcias, pelo menos as grandes cidades. Na verdade, essa cidade tem uma série de particularidades. Uma delas é que o cara construiu no deserto, de fato. Lá era um local virgem. Então, o pessoal foi lá, deu uma olhada e ele fez o que fez para construir uma cidade. Conseguiu, mas foi uma cidade que teve uma vida muito curta. Tutankhamon ainda chegou a viver lá, mas foi pouco tempo até ele se mudar para Mênfis. E teve o lance, tem o Akhenaton, aí tem o reinado de Ismenkhar. Provavelmente nesse meio tempo teve o reinado de uma faraó mulher, e depois Tutankhamon, mas essa parte é muito nebulosa. Então, a Akhenaton, ela até que teve uma vida, não foi uma vida longa, mas ela resistiu um bom tempo. E o Akhenaton fez toda essa mudança, construiu aí a cidade, criou rixa aí com o clero, mas aí começa a chegar assim, os últimos anos dele. E parte do que eu ouvi falar que é um dos motivos de estar acabando o reinado dele, não só pela morte dele em si, mas foi que durante ali ele era pacifista. Ele acabava não auxiliando os reinos que estavam em volta, os reinos vassalos mesmo ali. Ele não entregava, não auxiliava com poder militar. Isso fez ter os hititas terem dominado parte dali. A ausência dele, né, de fazer algo ali, acabou ferrando o pessoal que estava próximo. De fato, isso ocorreu. Isso é descrito até mesmo nas cartas de Amarna, que foram encontradas em 1887, que estão escritas em cuneiforme. De fato, ele não prestou assistência para os estados aliados a ele, que no caso seria a Babilônia, a Síria, Mitanni principalmente. E isso foi um grande problema. Por isso que alguns egiptólogos dizem que ele era pacifista, ou então que ele simplesmente não ligava para essas questões mundanas, abre aspas. Só que novas pesquisas apontaram que não era bem assim. Por exemplo, ele pode não ter prestado assistência a esses estados aliados, só que ele utilizou força militar dentro do próprio Egito. Ou seja, ele não era tão pacifista assim não.
Inclusive, ele, além de usar força militar dentro do Egito, né, por conta dessa questão de que ele tentou retirar os outros deuses e teve aquele lance de apagar os nomes e tal, ele ainda enviou, durante, creio eu, que no 14º ano de reinado dele, tropas para a Núbia, para abafar uma revolta que estava rolando lá, e enviou também tropas para a Mesopotâmia. Então, não era pacifista assim não, hein? Eu imaginei isso quando eu li sobre pacifismo. Falei, bom, ele está tentando colocar um novo deus, está tendo que enfrentar um monte de sacerdote. Eu acho que talvez ele não tenha tanto exército assim para fornecer para aliados como os aliados queriam, né? Que ele mandasse. É que o senso comum acha que o Akhenaton era totalmente zen, ficava de boas dentro do templo, esse tipo de coisa, mas na verdade ele realmente precisava de força política para se manter. Só um comentário meio que à parte, aí você lê, né, os mitânios eram aliados do Egito, aí você fala, quem são mitânios, né, que eu nunca ouvi falar antes. Eu dei uma pequena busca sobre eles realmente, acho que moravam na área onde hoje mora o povo curdo, e eles eram um reino importante, tanto que talvez, né, a Nefertiti seja, né, mitânia, não se tem certeza disso, mas assim, provavelmente algumas princesas mitânias foram para se tornarem, se não rainhas principais, pelo menos esposas secundárias, né, de alguns faraós, né? Então, e era um reino enorme e sumiu, né? Mas Nefertiti, essa é uma das teorias, de que ela seria uma princesa mitânia. Só que é algo que não tem sustento, é só uma especulação. Mas as próprias cartas de Amarna, elas falam sobre princesas que saem desses estados aliados, inclusive dos mitânios, para ir para o harém do faraó. Mas o Akhenaton, né, não prestou ajuda e deu mal, deu ruim. Os mitânios depois, ele se volta contra o Egito e Tutankhamon é que tem que cuidar desse problema. Eita, problemas por culpa do pai dele? Basicamente. Né? Guerras no Oriente Médio, né, desde 3000 a.C. Bom, antes de chegar na morte dele, que aí seria em si o final, né, do reinado dele, obviamente, vamos falar na questão da deficiência física, que já ouvi falar que ele teria-se a hipótese dele ter tido uma doença genética, e isso daí se transmitia muito no formato que ele é, por causa das representações que ele tem, né, do formato do crânio dele e tudo. Mas também eu já ouvi que não, isso daí não se segura, né? Não tem muito o porquê de afirmar isso, porque senão teria que encontrar também outros aí da família dele, né? Caiu já por terra mesmo? Como que tá? Então, tem um corpo que foi encontrado numa tumba do Vale dos Reis, que é definida como KV-55, que acredita-se ser dele. Só que esse corpo não tem nenhum problema físico. E outros membros da família dele também não tem. Então, acredita-se que, na verdade, a forma como ele era representado, com os braços alongados, coxas muito grossas, crânio longo, seria algo mais religioso. Ele queria ter uma imagem, abre aspas, impactante, ao nível Horus, por exemplo, que tem uma cabeça de falcão. É tanto que existem imagens de Akhenaton da mesma época em que ele fazia essas modificações, em que ele tá como um ser humano normal. Mas esse formato alongado e cabeça alongada também não é por ser alienígena, nada, sim. Infelizmente não. O crânio de Tutankhamon é um pouquinho longo, mas na medida do normal. Então, diga-se, os acadêmicos, acham que, na verdade, esses traços amarnianos seriam exageros dos próprios traços deles. Por exemplo, se fossem os japoneses, teria olhos mais puxados. Sei lá, pense em uma etnia muito diferente e tivesse características bem diferentes, só que aquela característica seria muito mais... ressaltada. Então nada... Não, só a questão assim, das estátuas não seria o suficiente para você vir já afirmar que teria uma síndrome, né? Teria algo genético ali, né?
síndromes, esses assuntos foram abordados muito mais por documentários. E como eu sempre digo para a minha audiência, documentários são produtos e eles precisam vender. Não, Mas é uma coisa que o pessoal quase nem comenta tanto hoje em dia, até por conta dos exames de DNA, os corpos que já foram encontrados. Bom, e aí chega-se o momento da morte do Akhenaton, 17 anos no poder. De fato, não se sabe, né? Você falou desse corpo que encontrou, que poderia ser, mas não é certo, né? Ainda qual que seria, se seria mesmo a múmia dele, né? Aham. Essa múmia, ela tem relação de parentesco com uma múmia que se acredita ser da Ti e a múmia do Amenhotep III. Então, um homem que tem uma relação de parentesco muito próxima provavelmente seria o Akhenaton. Por isso que muitas pessoas já adotaram essa múmia. Não, são ossos, porque não existe mais a múmia, só são ossos hoje. Muitas pessoas já relacionam esses ossos com o Akhenaton. Inclusive, o exame também aponta o dono desses ossos como sendo o pai do Tutankhamon. Essa dificuldade de identificar, né, de localizar o Akhenaton se deve ao fato da religião dele dele tentar impor essa monolatria, ter sido uma quebra tão grande que os túmulos dele não foram identificados, porque o nome dele foi riscado, né, da lista de regentes e tudo mais. Talvez ele não tenha tido um enterro tão grandioso, ou não sei, um túmulo tão que se fosse compatível com o de um faraó. Então, que identificasse também? Provavelmente, ele teve uma tumba em Amarna. E existe uma tumba em Tebas que provavelmente foi dele também. Só que, na época que ele morreu, ele ainda era uma figura forte. Porém, com a mudança de volta para Tebas, muito provavelmente o corpo dele, no caso de ser esse corpo da cabeça 55, foi levado junto. Porque o Tutankhamon, assim que se mudou, ele levou alguns parentes para Tebas, sendo sepultados lá. Aí seria o caso desse homem da cabeça 55. Existem outros esconderijos que acredita-se que foi durante o reinado de Tutankhamon que tentou esconder os corpos dos parentes. Mas ainda não se sabe, são descobertas que ainda estão sendo feitas, outras que ainda estão sendo discutidas, mas provavelmente Akhenaton teve um enterro totalmente normal, mas claro que ele não é uma pessoa muito querida. Tanto que essa pessoa que foi sepultada na cabeça 55, e é um esconderijo, o sarcófago em que esse corpo foi colocado, ele tem o nome e o rosto danificado. Isso seria um tipo de punição para fazer com que a pessoa não pudesse ser identificada na outra vida. Porém, esse mesmo sarcófago, ele possui traços femininos, no sentido de que ele não está com um tocado de faraó, ele está com uma peruca normalmente associada com as rainhas. O que pode ter acontecido? Estava esse corpo lá abandonado, alguém com um sarcófago novo tirou o nome do dono verdadeiro e colocou ele lá. Pode ter ocorrido isso. Mas a múmia dele ter sido perseguida é uma coisa que fica só na nossa imaginação, a gente não sabe. O Tutankhamon, por exemplo, ele também foi riscado. A tumba dele foi encontrada praticamente intacta porque ela está na base do Vale dos Reis. E com as tempestades e tal, o sedimento caiu todo em cima e acabou ficando esquecida. Mas existem teorias de que a tumba dele, a cabeça 62, onde ele foi sepultado, não seja a tumba original dele. E sim uma tumba que está em um outro lugar chamado Vale dos Macacos. Tudo foi recolhido e colocado nessa tumba pequenininha. Então é bem provável que os faraós dessa época tiveram, de fato, enterros decentes e suntuosos. Só que por uma série de questões acabou ficando a bagunça que ficou hoje. Eu sempre imaginava, né, do clero, assim, sabe assim, tipo, ele morre e aí o clero tudo, opa, que bom, vamos aí, vamos organizar. Vamos sacanear e apaga, agora voltou pro que era antes, tipo, quase que tipo impeachmentando eles. Mas não foi bem assim não, foi um negócio que rolou muita conversa e tal. Por conta desse lance mesmo do Tutankhamon, que foi necessário uma negociação para voltar, o faraó voltar para Tebas e tal. O pessoal tava meio rancoroso, pelo visto. Mas desse assunto eu vou falar no meu segundo livro.
depois que ele faleceu, já vai o Tutankhamon no poder ou fica? Porque eu já ouvi falar a questão da Nefertiti ter reinado também, e aí isso me lembrou o que você tinha falado do Akhenaton, né, anteriormente, com o pai dele, mas aí eu tinha ouvido falar do negócio da Nefertiti com o Tutankhamon. Então, aí esse é um assunto um pouquinho mais complexo, porque tem a morte do Akhenaton, então aparece essa figura chamada Ismenkar, e tem a tal da faraó, que é a Ankeperurá? Não estou lembrada. Ankeperurá, eu acho que é esse mesmo. Esses dois é uma bagunça, porque algumas pessoas acham que é a mesma pessoa e que essa pessoa seria a Nefertiti, outros acham que seriam pessoas diferentes, tipo, o Ismenkar seria um homem e a Ankeperurá seria a Nefertiti. Mas são coisas que, tipo, não tem muita base. A gente sabe que existiu algum Ankeperurá nessa história. O nome dessa Ankeperurá foi encontrado na tumba do Tutankhamon, então existe uma certa certeza que de fato existiu essa pessoa. Só que o pessoal não tem muita segurança em falar disso porque só tá ali naquela tumba, sabe? Aí tá essa confusão. É tanto que tem um livro novo sobre a Nefertiti, em que a autora ela sugere que essa Ankeperurá não seria a Nefertiti, e sim Meritato, que é a filha mais velha da Nefertiti. Então tá aí, a gente não sabe. Originalmente, pensava-se que a Nefertiti tinha morrido durante o 14º ano do reinado do Akhenaton, porque o nome dela não aparecia mais e tal, e isso significa normalmente que a pessoa morreu. Porém, feita uma descoberta, já faz alguns aninhos, em que o nome dela ainda aparece no 16º ano de reinado. Então, a gente não sabe exatamente quando Nefertiti morreu. Aí está aí. Existiu mesmo uma faraó mulher nessa época? Seria a Nefertiti ou seria a filha dela ou outra pessoa? Quanto tempo foi disso daí pro Tutankhamon já pegar o poder, já ficar a época dele? Foi muito tempo? Não foi muito tempo. É até estranho isso. Eu já vi alguns falarem que foi somente 2 anos, outros falam que foram 4 anos entre Ismenkar e a Ankeperurá, né? Então não se sabe. É realmente essa época, imagine um buraco negro. Essa época. Todo mundo tá cego. Muita coisa do que é falado nesse período é especulação. O pessoal viajando tentando imaginar alguma coisa, alguma resposta para isso. Assim, né, eu sei que isso seria um anacronismo ou coisa assim, mas eu imagino que, porque você falou, teve pelo menos mais dois faraós nesse período até o Tutankhamon, né? Uhum. Eu imagino que é um período meio de instabilidade em que ninguém tem força política para se aguentar por muito tempo, sendo que você tem um herdeiro que é uma criança ainda, né? Que você não consegue colocar ali no trono. Mesmo o Tutankhamon assumiu meio criança ainda, né? Uhum. E é complicado porque esse Ismenkar, a gente não sabe quem é essa pessoa. Essa Ankeperurá, a gente não faz a menor ideia. Tem Akhenaton e Nefertiti ainda tiveram 6 filhas. Ou seja, eram 6 pessoas para assumir o trono. A segunda filha morre em algum momento no reinado do Akhenaton, 12º ano, se eu não me engano. Ela morre. Sobra Meritaton, que assume o lugar de Nefertiti nesse meio tempo que se achava que ela tinha morrido, né? E ele tem a Anck-Senamon e as outras 3. A Meritaton, nesse meio tempo, some, embora essa pesquisadora, e eu também sou dessa linha de acreditar que se existir uma faraó mulher, essa faraó seria a Meritaton. Tem esse tal desse Ismenkar. O que aconteceu com eles a gente não faz a menor ideia. Ainda sobra a Anck-Senamon. E tem esse Tutankhamon que, apesar do DNA ter dito que ele é filho desse homem da KV-55 e dos restos de uma múmia que foi encontrado em outra tumba, não sei se foi a KV-21 ou a KV-22, eu não lembro, não se sabe de fato quem são essas pessoas. Pela dedução pelo contexto, acredita-se que seja o Akhenaton e uma de suas irmãs, os pais do Tutankhamon. Ele é um herdeiro, mas quem é a filha, a esposa dele, a Anck-Senamon, é a filha do casal real, da grande esposa real com o faraó. Ela teria mais direito ao trono do que o Tutankhamon, de qualquer forma. No caso, se o Tutankhamon não for filho da Nefertiti. Daí o que acontece? Quem dá a legitimidade real é a Anck-Senamon para o Tutankhamon. Então, deixa eu ver se você entendeu. O Tutankhamon, ele ser filho do Akhenaton, isso é ponto passivo?
certo ou... Não é certo. Não é certo. Seria certo se esses ossos encontrados na caveira 55 for de fato o Akhenaton. Eles certo. foram Sabe que é filho desses ossos, né? Aham. Só que vamos lembrar uma outra coisa, tudo para complicar. Eu nunca disse que a arqueologia era algo muito simples. DNA em corpos antigos não é muito indicado, por conta da contaminação, ossos positivos, etc. É por isso que antes não eram feitos exames de DNA, porque poderia dar muitos erros. Então foram feitos esses exames de DNA entre o ano de 2008 e 2009, foi 2007 e 2009. Chegou a essa conclusão, só que o que chegou para a imprensa, o que chegou em documentário foi essa conclusão toda fechadinha, linda e maravilhosa, mas nem todos os pesquisadores concordam com isso. Porque o pesquisando eu via falar assim que o Akhenaton foi meio que apagado porque o pessoal não curtiu, né, as mudanças dele. E aí o Tutankhamon, que aí já restabeleceu mais a ordem de como estava, é uma figura famosa historicamente, e aí quando se viu que ele era filho do Akhenaton, aí começou a dar foco no Akhenaton, né? Aí que começou a ir atrás, aí começou a ver quem que era, assim, né? Aí que voltou ele pra história. O pessoal, de primeira, fala que o Akhenaton ele foi apagado da história por conta do lance do Atom. De certa forma, foi. Só que quem começou esse projeto de apagar a imagem dele foi o Horemheb e o pessoal, o Ramsés II, Seti I, o Ramsés II. Porque, agora prestem atenção aqui, o faraó de fato, ele teve um filho, que é o Akhenaton. Se toda essa confusão, o Tutankhamon morre sem nenhum herdeiro. Quem aqui assume depois é um ministro dele, o Ai. O Ai morre poucos anos depois e quem assume é o general Horemheb. Horemheb ele não tem nenhuma ligação palpável com a realeza egípcia. Como justificar um general com poder? Então, começa-se uma campanha para apagar esse pessoal todo e deixar somente um terceiro. Tanto que Horemheb, o ano de reinado dele não conta com o ano em que, de fato, ele começou a reinar. Ele pega os anos dos outros e soma com o dele. Isso para justificar a permanência dele no trono. É mais complicado ainda, não é só a questão das mudanças do Akhenaton e pronto. Quem dera fosse tão simples assim, mas não, é uma época bem complicadinha. Isso eu também sinto no meu segundo livro. Mas é bom falar, já pra deixar pros ouvintes aí, pode fazer o jabá do livro. É interessante porque você fala isso do Horemheb e mais ainda da a esposa do Tutankhamon. Eu esqueci agora. Ankhesenamun, é isso? Isso mesmo. Tá, é ela que daria o direito, né, dele ser rei. Quer dizer, ela com certeza seria uma filha real. Uhum. E aí eu lembrei que boa parte do poder no Egito é passado através da mulher, né, da filha mais velha. Ela meio que legitima o poder, né, por isso que os sacerdotes de Amon fez isso. Isso foi sempre assim, se é sempre seguido ou não? Então, nem todos os egiptólogos aceitam isso de fato, porque existem vários debates acerca do assunto, mas tradicionalmente, e sabemos que nem sempre a tradição é seguida, mas tradicionalmente a ideia é que quem deveria passar a legitimidade seriam as mulheres. Tanto que quando você vê filhos de faraós, usualmente é mais relacionado com a mãe. As filhas de Akhenaton sempre são citadas como filhas de Nefertiti. Aí tem um lance muito interessante, que dizem que temos a rainha. Ela é a personificação da deusa Hathor, enquanto não tem o filho. Assim que tem o filho, ela vira uma personificação da deusa Isis, que é a deusa da maternidade protetora do trono real. Aí, Ankhesenamun seria a chave para muita coisa nessa história, mas é outra pessoa que acaba sumindo e a gente não sabe bem o que aconteceu. Existem cartas, só que elas não estão em egípcio, foram traduzidas, inclusive os nomes dos citados foram traduzidos, em que uma rainha egípcia negocia com o rei Hitita, Sepiúma, pedindo por um filho dele, um príncipe, para que ela possa casar com ele.
algo que seria impensável. A ideia era que o faraó pedisse por princesas e não que uma rainha pedisse por príncipes. Ele achou muito estranho, porque a situação foi: ela perdeu o marido dela, ela não tinha filhos, e ela não queria casar com nenhum dos seus servos. Ela pede para o rei de um país inimigo por um filho para, ela poder dar legitimidade como faraó e parar com toda a guerra. Ele não acredita de primeira, só que depois de certa insistência, ele manda um filho. A continuação da carta ela é muito fragmentada, mas a ideia que nós temos é que ele está reclamando porque o filho dele foi assassinado. Então acredita-se que essa rainha seria Anxenama. Ela, após a morte de Tutankhamon, praticamente some. O único resquício que temos de vida dela é um anel que foi encontrado em um antiquário egípcio, totalmente fora de contexto, em que tem o nome dela ao lado do nome do Ai, que foi o sucessor de Tutankhamon. E o Ai aparece na tumba do Tutankhamon realizando o ritual de abertura da boca, e o nome dele está dentro de um cartucho. Ou seja, ali ele já está como faraó. O que aconteceu nesse meio tempo? A gente não sabe. Se a pessoa não tivesse retirado o anel do sítio arqueológico, fosse vender um antiquário, a gente talvez soubesse. Por isso, crianças, não tirem artefatos do sítio arqueológico. Bom, aí a gente já começou a falar do Tutankhamon, aí dos que vêm seguintes, então isso acho que pode ficar para um futuro episódio aí, ou até pro livro, né, da Márcia. Quando ele deixar de ser mito, virar realidade. Então, vamos já para as considerações finais. Vão atrás de pesquisas, vão atrás de coisas que o Egito não é um local simples para você ler, não é uma coisa simples, e principalmente estão envolvidos seres humanos. Então, seres humanos podem fazer muitas coisas por poder ou por amor ou por qualquer coisa que seja, né? E isso influencia, quando a pessoa é de poder, influencia o mundo todo, né? Então a gente tem que pensar um pouco isso, né? E parar de pensar que são só, digamos, eles falam e isso acontece, ou qualquer outra teoria, né? Que tente endeusar esses reis aí do Egito, que às vezes estão agindo por questões bem humanas, como por exemplo distribuição de impostos. Bom, foi interessante gravar aqui, por causa que, assim, esse foi o primeiro episódio que a gente citou o Egito de forma bem histórica mesmo. A gente tem alguns outros ali que focam mais no Horus, né, ou na parte mitológica mesmo, né, Egito a gente nunca foi muito a fundo, porque de fato não é fácil pesquisar, porque, e nesse episódio eu vi, principalmente, que assim, você vai ver documentário, você pega certas coisas, eles te dão uma certeza que a gente que tá acostumado com mitologia, eu já fico meio assim, tá dando muita certeza, sabe? Porque mitologia também tem essa, não pode ter certeza, mas história também é assim. Você não pode dar muita certeza. E aí nesse episódio foi legal ver isso, ver que os próprios estudos mesmo aí de quem é profissional mesmo na área, tem muitos daí, a gente não sabe muito bem, né? Ou pode ser isso, pode ser aquilo. Então ter essas contradições por não ter, de fato, a informação ali 100%, né? E, em parte, isso dá um puta trabalho, né? Mas eu acho que... Mas eu acho que é o que torna legal, pelo menos é o que me faz querer sempre estar pesquisando, vendo mais. Mas, assim, é muita coisa, então a gente tem que chamar alguém que entende mais aí do assunto. Então, Márcia, obrigado aí por ter participado, aceito o convite. Espero que os ouvintes gostem aí, para quem sabe a gente chame novamente aí, quando precisar. Quando eu vim falar sobre o meu segundo livro. Bom, e eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Estou muito feliz. Espero que o pessoal goste das considerações, gostem das curiosidades desse material que normalmente não tem na internet, né? Porque o que o pessoal tem na internet sobre o Egito Antigo? É algo muito raso. Então, espero que o nosso objetivo tenha sido concretizado, que vocês fiquem mais curiosos, pesquisem mais, que visitem o meu site, arqueologiaegípcia.com.br, o meu canal, que é o Arqueologia Egípcia também. Quem sabe se interesse por meus livros, Uma Viagem pelo Nilo, e o futuro livro sobre o Tutankhamon. Ele tem uma página no Facebook para quem quiser pesquisar mais. Por acaso lá eu também sobre esse templo do Akhenaton, Tutankhamon, dou algumas curiosidades. E quero agradecer mais uma vez pelo convite.
Obrigado, a gente que agradece. Vamos deixar todos os links aí no post. Muito bem, ouvintes, espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, comentem aí no site ou mandem e-mails para contato@mitografias.com.br. E nos sigam nas redes sociais, @mitografias ou @papo lendário no Twitter. E curta a nossa página, facebook.com/papo lendário. Apoiem o Mitografias pelo Padrim, padrim.com.br/mitografias. Seu apoio é muito importante e é o que nos ajuda a manter o site e o podcast. E até mais. 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 E